Olá, seja muito bem-vindo ao canal Digital Treinamento. Sou o professor Bruno Brito e hoje apresento de forma rápida a função filtro, associada às funções classificar, único e validação de dados no Excel. Lembrando que na descrição do vídeo está disponível o link para download do arquivo de acompanhamento desta aula. E se tem interesse em aprender outras funções, acesse a playlist Excel e inscreva-se em nosso canal. Vamos à tela? Agora, na aula 27, será apresentado o funcionamento da função filtro. Lembrando que a função filtro, bem como a função classificar e função único, já foi apresentada em aulas anteriores, e elas só vão funcionar a partir da versão do Office 365. Ou você pode estar utilizando, caso você não possua a versão 365, você pode estar usando o Excel online para testar essas funções. O objetivo aqui é apresentar na tabela da esquerda apenas os resultados referentes a um determinado cargo. Então, por exemplo, não quero ver todos os cargos. Eu quero apresentar os dados somente do cargo referente a gerente, somente do cargo referente a analista, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui a função filtro igual filtro. E eu vou utilizar esses três argumentos. Vou iniciar com esses dois primeiros. Então, a minha matriz seria o quê? Eu vou selecionar o conjunto de dados que eu quero apresentar. Então, eu vou vir aqui, ó, eu quero apresentar esses dados, Ctrl Shift seta para a direita e Ctrl Shift seta para baixo, para fazer a seleção dessa minha tabela. Ponto e vírgula, eu vou dizer agora quais são os dados que eu vou incluir. Eu não quero todos os elementos, então aqui no incluir, eu vou selecionar apenas os valores de cargos, então Ctrl Shift seta para baixo, e eu vou especificar que esses valores selecionados, eu só quero apresentar os dados iguais ao valor, por exemplo, referente ao cargo de gerente. Então, eu vou colocar aqui, ó, gerente. Como eu estou utilizando o valor de texto, eu vou colocar gerente entre aspas dupla. Eu vou finalizar minha função apenas com esses dois argumentos que são obrigatórios. Tá? O argumento matriz e o argumento incluir. Quando eu der o Enter, ele vai me apresentar a minha matriz somente referente aos cargos de gerente. Então, por exemplo, de todos os dados apresentados, ele fez uma varredura e apresentou apenas os cargos referentes a gerente, que são esses quatro. Para fazer a alteração, na minha matriz, eu vou aqui no primeiro conjunto, primeira célula, e eu vou substituir gerente para, por exemplo, técnico. E agora, quando eu der o Enter, ele vai me apresentar todos os registros referentes a técnicos da minha tabela de cadastro de funcionários. Então, esse é o primeiro funcionamento da minha função filtro. Aqui depois eu vou fazer um exemplo utilizando esse valor aqui vazio. Para exemplificar esse se vazio, como é que eu poderia? Vamos supor que em vez de técnico ou gerente ou analista, que são os cargos que estão visíveis aqui na minha tela, eu poderia substituir por um valor que não existe, como, por exemplo, o cargo de auxiliar. Quando deu Enter, ele vai me gerar aqui um erro. Está dizendo aqui, ó, erro de cálculo. Se eu clicar aqui, ó, ele vai especificar que a matriz está vazia. Por quê? Ele não encontrou nenhum resultado referente ao cargo a auxiliar. Por isso, ele me gerou um erro. Eu posso vir aqui, ó, e utilizar o terceiro argumento. Caso a matriz seja vazia, eu apresento aqui um resultado. Por exemplo, não disponível. Quando eu fechar minha aspa e dar um Enter aqui, não disponível, ele vai me apresentar aqui um erro tratado. Então, ele vai me apresentar apenas não disponível. Caso eu substitua novamente aqui, ó, para gerente, ele já vai me retornar os valores que são existentes. No caso, o cargo de gerente existe nessa minha matriz. Bom, agora dando continuidade ao nosso exemplo, eu já mostrei como é que funciona a função filtro. Eu vou fazer uma nova atividade relacionando a função filtro com a função classificar e a função único. Então, caso você tenha alguma dúvida sobre a função classificar ou a função único, você vai rever a aula 25 e a aula 26. Então, eu vou começar aqui com o cargo. O que eu vou fazer dessa forma? Eu vou utilizar a função classificar e a função único para me retornar os valores dos cargos apresentados aqui na tabela de cadastro de funcionários. Então, eu vou vir aqui, ó, função classificar. Dentro de classificar, eu tenho uma matriz, que é a função, que é o argumento que eu vou utilizar nessa minha atividade. Dentro da minha matriz, eu vou utilizar a função único. E a minha matriz da função única vão ser os cargos referentes ao cadastro de funcionário. Então, eu vou selecionar o primeiro cargo, vou segurar o atalho Ctrl Shift seta para baixo, e ele vai me selecionar todos os dados referentes a essa coluna cargo. Eu vou fechar o parênteses da função única e vou fechar o parênteses da função classificar. Feito isso, quando eu der o Enter,
o Excel já vai me retornar todos os cargos referentes ao cadastro de funcionário. Então, eu posso ver aqui, ó, que na minha tabela da esquerda, cadastro de funcionário, eu possuo 3 registros de cargos: o cargo de analista, o cargo de gerente e o cargo de técnico. Agora eu vou replicar esse menu aqui, ó, cargo, aqui para cima, e vou criar uma lista de dados contendo esses valores aqui. Então, vou clicar aqui embaixo, vou selecionar dados, vou em validação de dados para criar uma lista, vou marcar a opção validação de dados, e dentro dessa janela aqui, eu vou mudar de permitir qualquer valor e vou atualizar para lista. Dentro de lista, eu vou selecionar esses cargos aqui. Porém, esses valores são uma matriz. Então, para isso, eu vou colocar aqui, ó, apenas o primeiro registro dessa matriz, seguido do hashtag. Quando eu coloco o hashtag aqui e der o OK, olha o que ele vai fazer. Ele vai simplesmente pegar todos os registros referentes a essa minha matriz. Então, eu posso selecionar agora na lista, eu posso selecionar o gerente e eu posso selecionar o técnico. De forma dinâmica, a função classificar e a função único, caso eu altere esse valor aqui, por exemplo, para auxiliar, olha o que vai acontecer. Ele automaticamente, vou só alinhar aqui novamente, ele vai colocar a minha esquerda e aqui a indentação. Então, o que ele fez? Eu coloquei o cargo de auxiliar, ele adicionou a minha matriz e agora, automaticamente, se eu vir aqui no cargo, a minha lista de dados também já possui o cargo auxiliar. Pronto, feito isso, já estou aplicando a função classificar e a função único. Agora, eu vou fazer aqui uma tabela à minha esquerda, contendo esses títulos, e vou utilizar essa validação de dados. Eu vou colocar aqui, Ctrl V, vou diminuir aqui um pouquinho as minhas colunas, principalmente aqui o meu código. Posso diminuir também o cargo. E vou apresentar aqui embaixo um filtro referente utilizando esse elemento aqui. Deixa eu fazer uma formatação aqui. E agora eu vou fazer da seguinte forma. Aqui eu vou entrar com a função filtro. Dentro de filtro, eu vou selecionar a minha matriz. Então, a minha matriz vai ser todo esse conjunto de dados. Ctrl Shift seta para a direita, Ctrl Shift seta para baixo. Ponto e vírgula. Aqui no argumento, incluída a função filtro, eu vou adicionar todos os meus cargos. Só que agora vai ser igual a apenas os valores encontrados nessa tabela aqui, nessa validação de dados. Vou finalizar aqui o elemento, vou dar o Enter. E agora ele vai me apresentar aqui, ó, cargos de auxiliar, eu só tenho apenas o primeiro registro, então ele me apresentou apenas os cargos de auxiliar. Deixa eu formatar aqui para a minha esquerda, para que a gente possa visualizar esse valor. E eu vou colocar aqui, ó, vou substituir do auxiliar, eu vou colocar agora para analista. Então, ele me apresentou todos os valores de analista. Para resolver isso, eu posso clicar Ctrl Shift seta para baixo. E aqui eu vou colocar também, sendo à esquerda, moeda. Eu vou dar o deslocamento aqui. Pronto, feito dessa forma, quando eu selecionar aqui, ó, cargo de técnico, ele vai me apresentar todos referentes ao técnico. Cargo de gerente, vai me apresentar todos os registros referentes a gerente. Vou vir aqui analista, todos os analistas. Então, a gente encerra aqui a aula 27, utilizando filtro associado às funções classificar, único e validação de dados.